E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá com mais um English Essential e hoje de número 8. Estamos caminhando muito bem e hoje eu decidi falar sobre alguns daqueles erros que a gente sempre vê que, infelizmente, acontece quando a gente está no processo de aprendizado, quando a gente está se desenvolvendo na língua, acontece alguns desses errinhos. Então eu separei 5 destes errinhos que a gente vai hoje trabalhar e vai tentar limpar isso, pelo menos deixar bem claro assim, ó, tem que prestar atenção nisso. Vamos lá? Logo após a vinheta a gente começa. Ok, pessoal, o primeiro desses errinhos que a gente precisa de limpar para que o inglês fique legal e flua bem direitinho é esse aqui, ó. É a diferença do uso entre o to e o for. Eu sei que nas aulas eu já expliquei isso, mas se a gente pegar aqui, ó, como os erros mais comuns que os alunos cometem no processo de aprendizado, veja que eu estou olhando para quem é o iniciante, para um beginner, até o intermediário. Os intermediários ainda cometem muito esses tipos de erros aqui, né? E o primeiro deles é o seguinte: quando que usa to e quando que usa for? Eu sei que eu explico isso nas aulas, se você faz aula presencial comigo também você sabe, a gente está sempre falando sobre isso. Mas é muito simples, olha gente, to a gente usa somente para duas coisas. Quando a gente vai preparar o infinitivo. O que é um infinitivo? É o nome da ação que está acontecendo. Por exemplo, correr, cantar, dirigir, voar. Então se eu falo assim, ó, eu tenho que voar. Ó, eu tenho não é infinitivo. Eu tenho que voar. Voar é infinitivo. Então o verbo fly, que é voar, eu vou precisar de pôr o to antes dele. Então fica I have, eu tenho que voar. O que não existe no inglês, né? Então vai simplesmente entrar o to fly. I have to fly. Então o to sempre você tem que guardar isso na cabeça. Antes de verbos, nunca for, sempre to. E o to ainda tem mais um uso, que é sempre dar direções. Ó, eu vou para a praia todo dia. I go to the beach every day. Eu vou para a cidade toda semana. I go to the city every week. Beleza? Então, o primeiro erro que todo mundo comete, e é muito comum, mas muito comum mesmo, é usar o to no lugar do for e o for no lugar do to. Então, em primeiro lugar, você já sabe, ó, to você vai usar para preparar o infinitivo, ó, o infinitivo aqui, ó, preparar o infinitivo. Em segundo lugar, para dar direção, certo? Então, pensa aqui, ó, que você precisa de mentalizar o to antes de verbos, nunca for, sempre to. E a segunda coisa, quando eu for para algum lugar, eu estou dando uma direção, então eu vou usar o to. E os outros casos? Todos eles vão ser o for. E olha só que interessante isso. O for, ele é usado para criar uma relação. Tudo que tem uma relação vai entrar o for. Vou te dar um exemplo, ó. Este presente é para você. Ó, não está preparando um verbo unitivo para você, você não é verbo, e muito menos no infinitivo. E também não está dando uma direção. É uma relação. O presente não está indo para a pessoa no sentido de direção, mas no sentido de criar uma relação. Isso é para aquela pessoa. Então, normalmente o que a gente usa, ó. Mas eu vou ter que saber os dois? Não, aí vem a dica do teacher. Como é que normalmente você usa? Você guarda o to como antes de verbos e para dar uma direção. E o resto você usa for. Dica do teacher sempre funciona legal. Vamos dar uma olhada qual é a segunda dica que o teacher vai dar agora para que você evite de cometer esses erros tão comuns no processo de aprendizado. O segundo erro muito cometido no processo de aprendizado dos alunos é a confusão entre o at e o and. Então vamos lá, o at, ele é usado para quando você vai dar uma localização muito geral, certo? Então olha, por exemplo, eu vou estar na praia. Se eu vou estar dentro da água, se eu vou estar na areia, se eu vou estar no calçadão, se eu vou estar na casa ou no apartamento dormindo,
não é a intenção do at. O at não é específico, ele é geral. Onde eu vou estar? Na praia. At. E ele também é usado para as horas, né? Mas aqui essa confusão, teacher, quando eu uso at, quando eu uso when. O at você usa quando é bem geral, eu vou estar lá, certo? E quando que eu uso when? Quando eu quero ser específico, porque in é dentro, ok? Então, I will be, ó, eu estarei, the big two, né? I will be, verbo to be. I will be, eu estarei na praia. I will be at the beach. Eu estarei em qualquer lugar lá na praia. Eu estarei na praia no meu apartamento. Então, ó, I will be at the beach in my apartment. Eu estarei na praia, qualquer lugar, in my apartment, dentro do meu apartamento. Eu não vou estar lá na rua, eu não vou estar sentado lá na beira da praia. Eu vou estar no litoral, na praia, que é geral, e eu estarei dentro do meu apartamento. Muito bem, um outro erro super cometido, gente, é quando a gente confunde que o passado do go é got. E go e get são verbos completamente diferentes. Olha, quando você vai usar o passado do go, você tem que lembrar que o passado do go é went, começa com W. O got não tem nada a ver porque é outro verbo, daqui a pouquinho eu vou te mostrar. Mas olha como é simples. Eu fui para casa. I went home, or I went to home. Bem tranquilo, ó. Eu fui para a praia. I went to the beach. Então, o verbo went, ele é somente o passado do go. Não pode confundir com got. Por quê? Agora dá uma olhada aqui, ó. Porque o got é o passado do verbo get, que não tem nada a ver com o verbo ir. Get é o verbo que tem mais traduções na língua inglesa e a tradução número 1 e mais importante é conseguir. O get é uma espécie de coringa que você pode usar para combinar vários tipos de expressões ou colocações em inglês. É um verbo que serve para muita coisa, tanto que se você olhar no dicionário, você vai ver que o get tem inúmeras traduções. Então, só para a gente não esquecer, got é passado de get, não tem nada a ver com o go, são verbos diferentes, enquanto que o passado do go é o went. Então, pessoal, o quarto erro muito cometido pelos alunos é a tradução entre before e after, antes e depois. Então, se a gente for ver, não tem muita coisa para a gente desvendar aqui. Então, vamos partir do princípio de que before e after só precisa de saber das traduções. Ó. Before, antes, enquanto que o after, depois, certo? Então, bom, é só tradução, então não tem muito segredo, não tem muita preocupação com isso. Mas aí que vem a dica do teacher, que vai ser mais ou menos o seguinte, ó. Tá vendo que a letra A, aqui, ó, deixa eu pegar o meu ponteirinho. Tá vendo que a letra A de antes, ela não tem no before, mas tem no after? Letra A, ó, isso aqui é dica. Isso aqui não tem nada a ver com gramática, é só dica para você poder fazer o domínio. Então, antes nunca pode ser after, nunca pode ser A com A, entendeu o que eu quis dizer? Ó, esse A de antes nunca pode ser after, de A de after. Tem que ser, nunca pode bater A com A. É só uma dica. E aí você pega o A e sabe que sempre tem que ser no B. Antes começa com A, tem que ser com B. Nunca A com A. A antes e after nunca vai bater, tá errado. Não pode ser A com A, tem que ser A com B. Uma dicasinha de memorização só para você conseguir dominar também. E, gente, é um erro muito facinho de corrigir, né? Então a gente tem que trabalhar e vamos trabalhar certamente em cima disso. Ok, pessoal, então o quinto e último erro muito cometido também diz respeito às datas. Geralmente os alunos perguntam assim, mas professor, eu tenho que falar que eu vou no sábado, eu posso falar at Saturday, eu posso falar no carnaval, at carnival, eu posso falar no feriado, at the holiday.
Poder, você pode porque não está necessariamente errado, porque o at dá a localização geral, mas quando você vai fazer uma data específica, então você deve usar o on. O on, além de que é uma preposição que significa em cima, portanto ele localiza precisamente em cima de alguma coisa, por isso que você fala on time, eu chegarei no horário marcado, eu não vou me atrasar, vou chegar na hora certa, a gente diz on time. Então qual que é a ideia? Usar o on para precisar a data que você quer. Por isso que normalmente a gente fala, ó, eu trabalhei no sábado. O correto é você usar I worked on Saturday. Eu trabalhei na semana passada. I worked on the last week. E aí você vai lembrar que o at você vai usar mais para localizar lugares. E aí você já separa o on sempre que for usar para uma data específica. Bem legal e muito mais fácil fazer dessa maneira, né? Ok, pessoal, então este foi o English Essential de número 8, e eu tenho certeza que essas 5 dicas aqui vão ajudar você a não cometer estes erros, que eles devem ser limpos o mais rápido possível. Mas acredite, gente, 99% dos alunos, até chegarem num nível intermediário forte, ainda cometem estes erros. Um número pequeno de intermediários fortes ainda aqui, acolá, ainda cometem esses erros. Mas o ideal é que você já pegue estes 5, que são os mais populares e mais evidentes, e já corrija eles logo de cara. Ó, esses 5 errinhos aqui, eu não vou cometer mais. Tá joia? Então é isso, a gente se vê no English Essential de número 9. Vejo você lá.